É isso aí, pessoal. Você que está estudando aí para esse importante certame da Cefaz Espírito Santo. Saiu o edital! E quando sai o edital, o que acontece? Prêmio para o candidato que está se preparando. Parabéns pelo prêmio, meu querido candidato, minha querida candidata que está se preparando para esse concurso. Professor Tudão, auditor fiscal do Estado de São Paulo há 22 anos, está aqui para poder ajudar você com a nossa legislação tributária estadual. Tudão, o que caiu na nossa prova? Então, o que a gente tem de diferente em relação ao que você já tinha gravado? Então, a gente tem pouca coisa, mas essa pouca coisa é bastante importante porque ela tem grande chance de cair no certame. Tá bom? Então, vamos ver lá na telinha o que caiu. Antes disso, vem aí o convite. Vai na telinha. Vamos invadir, então, o nosso estado do Espírito Santo e a gente está aqui juntos para isso. Olha só o edital de vocês. O que nós temos lá em legislação tributária estadual? A Lei Estadual 7.000/2001, que nós gravamos já para vocês aqui, Então, o pessoal que está um pouco carente aí com alguma situação aí de algum texto, a princípio, algum adendo que precisa ser feito, eu vou fazer uma breve revisão aqui de todo o texto para a gente poder ter aí a informação totalmente atualizada de acordo com o edital, A Lei Estadual 10.011/2013 do ITCMD também gravada, a Lei Estadual 6.999/2001 do IPVA também gravada, a Lei 7.001/2001 das taxas também gravadas. Olha aqui para mim. Queridos, então, na verdade, os tributos estaduais, já temos todo esse material gravado para vocês, então, e com certeza vai ser uma parte importante do nosso certame, as questões a respeito do ICMS, do IPVA, do ITCMD, das taxas, provavelmente com pouca questão da taxa, uma questãozinha no máximo, só que aí veio as novidades, sempre tem uma novidade no edital, Então, a novidade foi o Código de Defesa, o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte, uma lei complementar estadual de 2018, uma situação nova, e também, pode olhar lá, olha lá, a Lei Complementar Estadual número 884, tá vendo aqui, 884 de 2018, de 8 de janeiro de 2018, que instituiu, então, o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado do Espírito Santo. Então, essa lei complementar é a matéria de hoje, a matéria de agora, a primeira aula que a gente vai ter aqui nessa nossa volta do Tudão aqui para poder lecionar para você. E depois nós vamos estudar juntos também o nosso decreto estadual 1353-R de 2004, que aprovou aí o regimento interno do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o famoso CERF, o Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o nosso CERF. Tá bom, pessoal? Olha aqui para mim. Então, agora a história é o seguinte. Vamos complementar o nosso edital. Vamos chegar junto aí com a matéria para vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Me causa extremamente alegria de ver o Código de Defesa dos Direitos do Contribuinte. Na verdade, normalmente os estados chamam de Código de Defesa do Contribuinte. Lembrando o Código de Defesa do Consumidor, CDC. Mas não é isso que nós vamos estudar, galera. Já vamos começar com isso. Então, vamos começar a nossa aula. Nós não vamos estudar um CDC, um Código de Defesa do Contribuinte. Nós vamos estudar um Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte. Então, o contribuinte, aqui no nosso estado, e você vai ver que o conceito de contribuinte para essa lei complementar é um conceito muito mais amplo do que efetivamente você possa pensar. Então, nós temos aí um código, a princípio que você vai falar que um contribuinte, uma pessoa que tem um relacionamento com a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, ela, a princípio, tem que seguir o que está previsto neste código, seja em termos de direitos, seja em termos de garantias. Então, nós temos normas assecuratórias que, a princípio, garantem determinadas situações para o contribuinte aqui no Espírito Santo. O contribuinte espírito-santense está debaixo dessa lei complementar e também as obrigações que estão muito importantes. E aí eu quero tentar atentar o máximo possível para possíveis questões de prova, até porque existe muita situação prática que pode cair na prova através dessa lei complementar. Fechou? E depois aí a gente vai dar uma atenção especial ao regimento interno do CERF, porque ele tem tudo a ver com uma matéria importantíssima para a prova, que é o processo administrativo tributário. Que ao invés da gente estudar o processo em si, nós vamos estudar o CERF, ou seja, o Conselho Estadual de Recursos Fiscais aqui no nosso estado do Espírito Santo está na prova. A sua Constituição,
Tem presidente, tem vice-presidente, tem 12 conselheiros principais, nós temos 6 suplentes. O que eles fazem? Qual é a incumbência de cada um? Tudo isso. Quando é que ele está suspeito? Quando é que ele está impedido? O que faz o conselheiro? Tudo isso você vai estudar para a nossa prova. Tudo isso você tem que conhecer para a nossa prova. E a gente vai detonar, a gente vai aprender isso aqui e vamos para cima da prova. Então, torcendo para que boas questões da prova caiam também dessas legislações extravagantes. Veja, você vai ter que ler, por exemplo, 1000 artigos do regulamento, por exemplo, da lei do imposto, né? Para você poder aprender tudo do ICMS. Mas a gente lê, por exemplo, 30 artigos aqui do Código de Defesa do Contribuinte e a gente vai ver que vai cair aquela questão boa na prova, aquelas 2 questões. Então, vale a pena a gente ter esse esforço aqui com você, tá bom? Vamos lá então na telinha? Então vamos começar com o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte. Então não é só um código para defender o contribuinte do fisco, não, né? Ele fala de direitos, ele fala de garantias, mas também fala das obrigações desse contribuinte no Estado do Espírito Santo. Então veja lá, o artigo é o primeiro e ele fala assim: fica instituído esse Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre direitos, garantias e obrigações do contribuinte e também, olha lá, ainda tem mais uma coisa, ó, tem também os deveres da administração pública fazendária. Então, na verdade, esse código, além de tudo, vai apresentar deveres da administração fazendária, porque para garantir direitos ao contribuinte, também tem que apresentar quais são os deveres da administração para com o contribuinte. Então, isso também vai aparecer no nosso código. Tá bom? Então, por mais que você, a princípio, queira apelidado de CDC, na verdade ele é um CDGO. CDGOC. O que é isso, professor? Código de Direitos, Garantias, Obrigações do Contribuinte Espírito Santense. CDGOC. Tá bom? Então, seria a melhor sigla para poder acompanhar a nossa lei complementar. E veja, olha aqui para mim, é a única lei complementar que está na prova dos senhores. É a única lei complementar estadual na legislação tributária. As demais leis são leis ordinárias. Essa lei complementar traz importantes informações que, a princípio, vão dar garantias e direitos a esse contribuinte. Volta lá na telinha para a gente ver, então, como é que funciona isso, professor. Parágrafo único. A presente norma rege-se pelos princípios que fundamentam a ordem econômica, bem como a função social da norma e das formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade preconizados pela Constituição Federal. Veja que esta norma rege-se por princípios estes que fundamentam a ordem econômica, está vendo ali? Então, na verdade, a gente vai lembrar lá do artigo 170 da Constituição Federal, mas eu trago aqui para você, tá bom? Bem como a função social de uma norma, as formas de fiscalização pelo Estado e a sociedade preconizados pela Constituição Federal. A primeira pergunta que o aluno pode se fazer, já que o CDGOC é matéria para a sua prova, qual é a diferença entre direitos e garantias? Então, trazemos aqui a diferença para você. Direitos são normas que declaram a existência de um interesse. Portanto, são normas declaratórias. Elas vão declarar que um interesse seu existe, um interesse do contribuinte aqui, Espírito Santense, existe. Então, são normas declaratórias. Então, nós vamos ver várias normas declaratórias aqui no CDGOC, tá bom? E garantias. Garantias são normas que asseguram o exercício de um interesse. Então, aqui a gente não está preocupado com a existência. A gente entende que já existe, mas a gente vai exercer tal interesse. Então, essas são normas que asseguram esse exercício. São normas chamadas de assecuratórias. Direitos são normas declaratórias. Guarda isso. Garantias são normas assecuratórias. Guarda isso também. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, a gente vai estudar normas declaratórias e normas assecuratórias sobre o nosso contribuinte aqui no Espírito Santo. Bom, para a gente poder relembrar, quais são os princípios básicos da ordem econômica no Brasil?
Isso está lá no artigo 170 da Magna Carta. Baseado, então, na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, de acordo com fundamentos da ordem econômica, a Constituição Federal Brasileira de 1988 coloca em pauta, através dos incisos do artigo 170, os princípios básicos da ordem econômica no Brasil, no qual são prover a soberania nacional, propriedade privada, garantia da propriedade privada, função social da propriedade, né? Então, a preocupação com o cumprimento da função social da propriedade, o direito à livre concorrência, importantíssimo direito à livre concorrência, e olha só que interessante aqui, ó, a defesa do consumidor. Quando ele fala defesa do consumidor, nós pensamos logo no nosso contribuinte. Veja, o contribuinte é diferente do consumidor, né? Mas, no final das contas, como cidadão, ele recebe serviços da esfera pública e tem direitos e garantias a respeito desses serviços. Então, quando ele fala defesa do consumidor, esse princípio básico da ordem econômica previsto no artigo 170, inciso número 5, né, da nossa Constituição Federal, nos lembra que há também o direito à defesa do contribuinte. Olha aqui para mim. Que história é essa, Tudão, de defesa do contribuinte? Claro, quer dizer que o contribuinte ele tem realmente seus direitos, esses direitos devem estar previstos numa lei, de forma que também a esfera estadual, né, quer dizer, a Cefaz, os fiscais, aqueles que participam da administração pública, possam, a princípio, entender que aqueles direitos devem ser, devem ser valorizados, devem ser verificados, devem ser concedidos. A mesma coisa com as garantias, tá certo? Então, por isso que nós falamos que, dentre os princípios, né, da economia, da ordem econômica no Brasil, também está esse direito dos nossos contribuintes, dos consumidores, no caso aí de consumidores de bens e serviços. Vai na telinha. Defesa do meio ambiente é o último item, inclusive mediante um tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e também de prestação. Fechou? Então, esses são os princípios básicos da ordem econômica, esses são aqueles que o contribuinte deve levar em consideração. E aí, nós vamos começar, então, o nosso estudo efetivo da nossa lei complementar, vendo qual que é o objetivo, ou quais são os objetivos do presente código. Então, vamos ver que os objetivos sempre vão, a princípio, andar na frente, né? Quer dizer, eu estou querendo, a princípio, que se cumpra com esse código tais objetivos. Quais são os objetivos do código? 1. Promover o bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, objetivando fornecer ao Estado os recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições. Olha aqui para mim. Primeira coisa, primeira. Você vê que é o primeiro objetivo desse código. Que fisco e contribuintes tenham um bom relacionamento. Relacionamento significa, não é colocar o fisco num pedestal lá em cima, o contribuinte lá embaixo. Não é colocar um extremamente, diametralmente longe do outro. Na verdade, é ter um bom relacionamento. Não significa que você precisa amar o fisco, mas significa que você, a princípio, não precisa temer o fisco. Você pode, a princípio, ter direitos, garantias e cobrar que esses direitos e garantias prevaleçam, né? Sejam verificados pela Secretaria da Fazenda, pela administração pública estadual. Tudo bem? Então, esse bom relacionamento, o objetivo, então, fornecer ao Estado recursos necessários para que se cumpra as atribuições. O que é isso? Recursos necessários para que se cumpra as atribuições. Olha aqui para mim. Eu quero objetivar que o relacionamento tenha que ser um relacionamento bom, para que quando eu for até a sua empresa, eu possa ser bem atendido, ser colocado num lugar seguro e, de alguma forma, eu possa obter as informações necessárias para fazer o meu trabalho. Qual que é o trabalho da Secretaria da Fazenda? Investigação, apuração, verificação, informação, orientação. Então, que esse trabalho possa ser feito. Mas, é claro, o contribuinte também tem o direito de ser bem atendido, tirar suas dúvidas, ser informado,
entendeu? Não ser a princípio achacado, não a princípio impedirem que uma mercadoria dele possa ser a princípio transportada para pagar tributos. Quer dizer, tem várias garantias e direitos que esse contribuinte vai ter. E para que isso possa ser verificado, e em verificando esta situação, nós vamos estreitar um bom relacionamento, que é o objetivo principal aqui do nosso código. Tá bom? Continuando, vai na telinha. Assegurar ao contribuinte espírito santense a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal em que tiver legítimo interesse. Olha aqui para mim, o nosso contribuinte aqui no Estado tem direito à ampla defesa. A ampla defesa é uma garantia constitucional. O nosso código só relembra ele, que um dos objetivos do código é assegurar que o contribuinte tenha a sua ampla defesa. Direito de defesa. Direito de reclamação quando tomar o auto de infração, direito de recurso voluntário quando entrar na segunda instância, direito de recurso de revista, se for possível fazê-lo. Então ele tem direitos, inclusive de a princípio receber o processo, ter vistas ao processo, poder se defender, tudo isso é um direito dos contribuintes. Mas veja, o código tem por objetivo assegurar a ampla defesa, assegurar um direito constitucional desse contribuinte. Tudo bem? Volta na telinha. Veja que ele fala dentro do processo administrativo fiscal. Então, é lá dentro do PAF, né? Do processo administrativo fiscal. Dentro do PAF, aqui no nosso estado. 3. O terceiro objetivo do código. Assegurar adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos. Que serviço é esse gratuito, professor? Serviço de orientação aos contribuintes. Olha aqui para mim. Então, na verdade, o que nós esperamos é que quando nós vamos até a Secretaria da Fazenda para tirar alguma dúvida a respeito da legislação tributária ou para tirar alguma dúvida sobre um procedimento de uma obrigação acessória, por exemplo, nós possamos receber a verdadeira orientação a respeito dessa dúvida de forma gratuita, né? Adequada e eficaz. Adequada porque, a princípio, você vai lá e que não pode ser aquelas filas quilométricas. Eficaz porque, efetivamente, o que foi falado pelo fiscal é aquilo que você pode fazer que não vai dar problema. E, a princípio, deve ser feito de forma gratuita, porque já pensou se o fiscal começa a cobrar pela consulta, entre aspas, tributária? Na verdade, ele está ali já recebendo para isso, né? Hoje em dia, né, em termos aí de educação fiscal em todo o território nacional, nós temos que pensar assim, temos que prover um bom serviço, e um bom serviço é um serviço gratuito e de qualidade, no caso, serviço público, porque você já está sendo remunerado para fazer aquilo. Tudo bem? Volta na telinha. Então ele fala assim, ó, assegurar também uma forma lícita. O que é isso? De apuração, declaração e recolhimento de tributos, bem como a manutenção e apresentação de bens, mercadorias, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos a eles relativos. Então, o contribuinte, o código prevê um dos objetivos dele é uma forma legal, lícita, que quer dizer legal, ou seja, de acordo com a lei, para que o contribuinte possa apurar, declarar, recolher tributos e manter os seus bens e apresentar os seus bens quando necessários. Olha aqui para mim, significa dizer que o contribuinte aqui no nosso estado do Espírito Santo, ele tem que ter uma previsão legal, ele tem que ter uma situação onde ele, a princípio, lhe é dado o direito de uma forma lícita se defender, apresentar seus documentos, fazer o seu recolhimento do imposto regular, de acordo com a lei. Então, na verdade, é um dos objetivos aqui que tudo corra bem. Um dos objetivos do código é que toda a apuração do imposto, pagamento do imposto, guarda de documentos, seja tudo lícito, de acordo com a lei, regular. Tudo bem? Continuando. Bom, por último ele fala ali, ó, também é objetivo do presente código assegurar agora o regular exercício da fiscalização por parte do Estado do Espírito Santo. Agora eu vou para o outro lado. Quer dizer, o fiscal tem que, a princípio, ter direito a fazer a sua fiscalização dentro do estabelecimento. Então, esse regular exercício da fiscalização é um exercício de fiscalização de acordo com a lei. Olha aqui para mim. Então, fiscal, cheguei na porta do estabelecimento aqui no Espírito Santo. Está dentro do horário do expediente. O contribuinte tem que abrir a porta para mim? Tem.
Está fora do horário do expediente. O contribuinte tem que abrir a porta para mim? Não. Dentro do horário de expediente normal daquele local onde você trabalha, você precisa abrir as vistas do fisco para o local onde a princípio é exercida a atividade de comércio, indústria ou prestação de serviço. Quer dizer, você precisa fazê-lo, mas é de acordo com a lei, de forma regular. Fora do horário, não. Ah, professor, o fiscal está querendo entrar na minha casa para verificar se tem estoques lá dentro. Ele pode invadir a minha residência? Não. Por quê? Porque isso não é regular. O asilo inviolável é garantia constitucional. Se ele quer entrar na tua residência, que ele pegue a ordem judicial para poder entrar na tua residência, entendeu? Ah, professor, mas é flagrante. Então, estamos diante de uma exceção. O aluno sempre lembra o professor da exceção. É bom que você leva para a prova também. Tudo bem? Então, entendemos aqui os objetivos que nós temos. Agora a gente vai para um importante conceito, porque às vezes você pensa assim, esse código só garante direito dos contribuintes, coitado dos responsáveis tributários, só contribuinte. Não, né, meu querido, você não está entendendo. Contribuinte aqui, nesse código, é todo o pessoal que entra em contato com a Secretaria da Fazenda e de alguma forma vai precisar prestar informações ali. É uma galera. E aí entram os contribuintes, os responsáveis tributários, os substitutos tributários, tudão entra aqui. Vamos ver? Vai na telinha para ver. O artigo é o 3º da nossa Lei Complementar 884, que fala assim, são contribuintes para efeitos desta lei complementar as pessoas naturais e ou jurídicas que integrem a relação jurídica para com o Estado do Espírito Santo. Veja, qualquer pessoa natural, pessoas físicas, pessoas jurídicas constituídas com CNPJ, que integrem a relação jurídica para com o Estado ou do Espírito Santo, de natureza tributária, relacionada a obrigações de natureza principal e ou acessória. Então, basta estarem relacionadas a alguma obrigação de natureza principal ou acessória, vão estar ali obrigadas a vão estar, a princípio, acobertadas por essa lei complementar. Veja, entram aqui as pessoas que estão com condição de contribuintes, mas entram também os responsáveis tributários. Então, eu até botei aqui, grifei aqui em vermelho aqui para você, essa informação foi eu que coloquei, Contribuintes aqui, nesse código, são todos aqueles que têm seus direitos protegidos por essa lei complementar. Então, não é somente a figura do contribuinte que a gente vê lá no Código Tributário Nacional, lá no artigo 121, parágrafo único, inciso 1, né? Aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Não. Aqui é qualquer pessoa que tenha que cumprir alguma obrigação principal ou obrigação acessória. Olha aqui para mim. Então, é muito mais, tudão. Quando a gente fala assim, códigos, né? Código dos Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte, CDGOC. Né? É muito mais do que somente o contribuinte do imposto, que tem relação pessoal direta com o fato gerador. Não! São todos os contribuintes, são todos os responsáveis tributários, todos aqueles que a lei manda cumprir a obrigação principal acessória. Né? Então, várias são as pessoas que, a princípio, entram na Secretaria da Fazenda e vão ter seus direitos e garantias protegidos por essa lei complementar. Tudo bem? Volta na telinha. Olha lá. E de uma forma bem genérica. Olha o que ele fala no parágrafo único. As disposições constantes desta lei complementar se aplicam no que couber a quaisquer pessoas em suas relações com o fisco. Então, qualquer pessoa que venha ter um relacionamento com o fisco vai ser também amparado aqui por esta lei complementar. Então, ampliando esse conceito de contribuinte, colocaria 2 asteriscos aqui para que você possa relembrar que contribuinte para essa lei complementar é muito mais do que somente aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Fechou? Vamos para agora começar a falar a respeito dos direitos do nosso contribuinte. E aqui vem um adendo antes da gente começar a ler os direitos. Olha aqui para mim. Quando a gente fala dos direitos do contribuinte, lembra, você sempre quer um tratamento muito parecido com aquele que você precisa dar. Então você vai ver que os direitos do contribuinte muitas vezes estão relacionados a obrigações da Secretaria da Fazenda. E as obrigações do contribuinte estão relacionadas aos direitos que a Secretaria da Fazenda tem para com a ação fiscal
junto ao contribuinte. Então, na verdade, direitos e obrigações... Então, por exemplo, você vai ver aí no item 1, se fala que você tem que ter um respeito e urbanidade para tratar, né, com o contribuinte. Então, a Secretaria da Fazenda, quando recebe o contribuinte, tem que tratar ele com respeito e urbanidade. Pois é, mas o mesmo tratamento que você vai receber como um direito é o que você deve dar como obrigação. Então, é isso que eu quero dizer para você. Muitas vezes o direito do contribuinte também é uma obrigação que ele vai ter mais adiante, para que haja um equilíbrio e um bom relacionamento, que é o objetivo desse código. Tudo bem? Então, agora vai na telinha. Então, primeiro direito do nosso contribuinte aqui no nosso estado, o adequado e eficaz atendimento pela administração fazendária. Adequado e eficaz. Olha aqui para mim. Então, usar material adequado, usar computadores adequados, usar um espaço adequado, usar todo aquele potencial que você vê lá nos prédios da Secretaria da Fazenda aqui no estado, todos a favor de um bom e adequado serviço, um adequado e eficaz serviço sendo prestado ao contribuinte. Então, isso é um direito desses contribuintes de terem esse serviço adequado e eficaz. Tudo bem? Eficaz é que atinge o seu objetivo. Tudo bom? Continua. 2. A igualdade de tratamento com respeito e urbanidade em qualquer repartição pública do Estado. Olha aqui para mim, isso aqui é muito importante para o fiscal, tá bom? Por que você está estudando isso? Porque se você, a princípio, for tratar o contribuinte, você lá no pedestal e o contribuinte aqui embaixo, você não está cumprindo aqui o que o código está falando. O código está falando de igualdade de tratamento. Então, nada de estar lá, ó, aqui, ó. E com respeito e urbanidade, ou seja, de forma respeitosa e de forma, a princípio, que você vai respeitar a integridade do outro, vai respeitar a dignidade da pessoa humana, não pode ser preconceituoso, quer dizer, urbano, né? Uma forma cortês, né? Lembrando aí meu sobrenome, cortesia no seu tratamento, né? Então, se tem lá uma água, por exemplo, para oferecer para o contribuinte, oferece a água, né? Uma forma adequada, uma forma respeitosa, né? Aí uma pessoa mais velha que chegou na fila, você vai lá e oferece lá o local para poder sentar, ou a fila de pessoas idosas. Quer dizer, é isso que ele está querendo dizer, né? Eu acho muito interessante que a gente tem que lembrar desse código da seguinte forma: como eu gostaria de ser tratado quando eu vou numa repartição fiscal? Pois é, o fiscal tem que lembrar disso. Então você, colega, já está estudando isso para poder passar para ser fiscal do Espírito Santo. Então, tratar com urbanidade é o mínimo, é o direito do contribuinte, então você tem que cumprir. Tratar de forma respeitosa também. Volta na telinha. Identificação do servidor. O que é isso, Tudão? Identificação do servidor nos órgãos públicos e nas ações ou nos procedimentos fiscais. O que significa isso, Tudão? Olha aqui para mim. Toda vez que o servidor vai até o contribuinte, o servidor tem que fazer o quê? Tem que se identificar. É a famosa carteirada. Mostra a carteira para poder mostrar a sua identidade funcional, para dizer que você realmente é um fiscal da Receita do Estado do Espírito Santo. O que significa isso? Tem muito rolo por aí. Tem gente com carteira falsa, tem gente com carteira adulterada, tem gente com carteira sem validade, tem gente que não é fiscal que diz que é fiscal. Então, para que a pessoa possa ter segurança daquilo que está sendo cobrado dela, ela precisa se informar se pelo menos se você é fiscal mesmo. Então, o fato de você apresentar, normalmente, a gente quando vai na empresa, a gente apresenta uma ordem de serviço fiscal, uma ordem de fiscalização. E você vai ver que isso está previsto aqui no nosso código. Quer dizer, o contribuinte tem direito a ter uma ordem oficial de alguma autoridade fiscal sobre aquela pessoa que está chegando ali. Pois é, você leva uma cópia da ordem e na ordem está lá os seus dados, né? Tá lá o telefone para a pessoa acessar lá a Secretaria da Fazenda e dizer assim: vem cá, o fiscal Cortez está aqui na empresa. Existe fiscal Cortez? É realmente uma ação fiscal de vocês? Esse fiscal faz parte do corpo de fiscais aí da Secretaria da Fazenda? Já estive trabalhando no plantão fiscal, já recebi várias ligações de vários contribuintes perguntando e confirmando junto à Secretaria da Fazenda, porque aí ele pega o telefone da Secretaria, liga para o telefone, confirma que está falando com alguém da Secretaria, fechou.
Então a informação é fidedigna e esse fiscal realmente faz parte do corpo de fiscais. Por isso é um direito dos contribuintes que você, quando você inicia a ação fiscal, entrega a carteira, mostra para ele a carteira. A gente brinca, carteirada, mas justamente para você lembrar na prova, nossa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar minha funcional. Primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a ação fiscal. Aliás, esse código, ele vai nos ensinar a entrar na linha nesse tratamento tributário com o contribuinte aqui no Estado do Espírito Santo. Mas essa informação não para por aqui. Tem muita informação legal nesse código para como você vai trabalhar. Mas isso fica para o nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.